dia! Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Você acompanha o programa TV Secor todas as manhãs de segunda-feira, às 10h30 da manhã, aqui pelo Portal Osasco, em www.osasco.com.br. E agora também através da TV Osasco Online, em www.tvosasco.com.br. Hoje nós estamos inaugurando aqui um programa um pouquinho diferente, ele é mais curto, mais dinâmico, e nós vamos fazer aqui um bate-papo, eu e o Luciano Leite, vice-presidente do Secor, vamos fazer um bate-papo sobre a campanha salarial dos comerciários de Osasco e região, que foi aberta na última sexta-feira com a aprovação da pauta de reivindicações. Bom dia, Luciano, tudo bem com você? Bom dia, Jefferson. Como foi o teu final de semana? Foi bom, depois de uma assembleia vitoriosa, com muitos comerciais, com bastante participação, foi um final de semana vitorioso. Bom, então eu queria aproveitar para agradecer a participação. Passaram quase 500 pessoas na sede do nosso sindicato, Jefferson, nessa última sexta-feira. E você que esteve por lá está de parabéns. Espero que você tenha certeza que a tua contribuição ela foi fundamental para que nós possamos definir tanto a pauta de reivindicações quanto os temas que nós vamos levar para a mesa de negociação. Eu sou uma das pessoas da comissão de negociação, Jefferson, e a negociação, ela, para quem não sabe muito o que é, as pessoas falam, nós estamos no meio de dissídio, né? Então, na verdade, não é o dissídio, a nossa database, que é o mês em que as categorias elas fazem a sua campanha salarial, é 1º de setembro. Então, agora em 1º de setembro, nós vamos estar tentando fechar a nossa campanha salarial. E para o início da campanha, nós temos que fazer uma aprovação dos itens que nós vamos negociar com o setor patronal. Então, essa Assembleia ela exatamente tinha essa função que era submeter aos trabalhadores aquilo que os trabalhadores entendem que são prioridades de negociação para a mesa de negociação. Exatamente. Hoje nós vamos conversar sobre alguns dos itens mais importantes dessa pauta que foi aprovada na sexta-feira. Agora, eu falei que foi um final de semana vitorioso, não fosse pelo domingo, né? Ontem nós tivemos uma decepção bastante grande aí com a seleção brasileira. Perdemos 4 pênaltis contra o Paraguai, Luciano. Que absurdo. Eu tenho uma visão um pouco restrita sobre o assunto. Não sou esportista ao extremo no que diz respeito ao futebol. A gente gosta, mas não consegue porque o dia a dia da gente enquanto dirigente sindical, Jefferson, ele tem uma demanda excessiva, principalmente quando chega na campanha, né, as nossas preocupações são outras, né? Mas o que eu penso, por exemplo? Que o Brasil, na última Copa do Mundo, por exemplo, qual era a reclamação? Que você não tinha jogadores novos na seleção. É verdade. Então você não tinha você tinha jogadores com capacidade técnica, mas não tinha os meninos, não foram para o Pato, Neymar, etc. Não foram para a Copa, para a seleção e faltou essas habilidades, né? Então o Brasil, que tem a melhor equipe do mundo, que tem o melhor time do mundo, os melhores jogadores, né? Não consegue fazer aquilo para o que uma equipe de futebol está definida para fazer, que é fazer gol, né? Então, para nós, eu acho que isso é uma questão até moral, porque se nós formos observar, nós estamos chegando à próxima Copa do Mundo. 2014. Onde nós vamos ser os anfitriões. Exatamente. E aí, você imagina amargar uma derrota como essa nas eliminatórias da Copa do Mundo, por exemplo? O que fica? Imagina essa nação brasileira, imagina nosso povo. Aí ninguém mais vai querer vender no comércio, as expectativas de venda vão cair. Então, porque a gente tem esse olhar, né? Se o futebol no Brasil ele vai bem, né? Você percebe o quê? Que vende mais na época do Dia dos Pais, vende mais na época do Dia das Mães. Sim, então, o otimismo contagia todos os segmentos. Né? Exato. Todo ser humano é isso, né? A gente é esse emaranhado de emoções e nós precisamos nos sentir parte de alguma coisa maior. É verdade. E o futebol ele faz isso com o brasileiro. E a partir do momento que você não consegue dar essa resposta, né, por aquilo que nós mais gostamos, né? Eu me incluo como brasileiro também nesse sentido, que é o futebol, você deixa o povo, né, hoje com certeza
Eu sei que você está vendo esse vídeo hoje, se você olhar para a janela, você vai ver que o dia amanheceu nublado e chuvoso. O dia está mais cinza. Ainda que estivesse ensolarado, estaria mais cinza. Exatamente. Né? Eu acho que é essa sensação de todos nós, né? Nessa manhã de segunda-feira. Pois é, o comentário é geral desde domingo. Imagina se tivéssemos que enfrentar uma eliminatória com essa equipe. Bom, o Mano Menezes parece que vai permanecer à frente da equipe, pelo menos por enquanto. Vamos ver aí como é que ficam os próximos jogos, as próximas preparações até a chegada para a Copa em 2014, quando seremos anfitriões. Esperamos que até lá a seleção consiga se ajustar e tenha um bom desempenho, né, Luciano? Até para que os outros setores do Brasil, inclusive o comércio, também acompanhem esse bom desempenho, né? Exatamente, mas nós somos brasileiros e não desistimos nunca. É verdade, é verdade. Bom, lutar agora, sempre, retroceder jamais. Jamais, né? exatamente. Vencer quando for possível. Bom, agora vamos voltar aqui para a nossa pauta, que foi a Assembleia de sexta-feira. O TV Secor acompanhou essa Assembleia realizada na última sexta-feira, dia 15 de julho, que, como você bem disse, contou com a participação de mais de 500 pessoas. Né? Isso, o Luciano ficou encarregado pela listagem de pessoas lá e pôde acompanhar como foi bastante produtiva essa Assembleia. Inclusive uma novidade que é comentada na matéria a seguir, que foi a realização lá na sede do sindicato. Mas nós vamos chamar agora, pedir para a produção colocar a matéria que o TV Secor fez lá durante a Assembleia e depois nós voltamos aqui para conversar sobre os itens da pauta. Nós estamos pedindo para o setor patronal 11% de reajuste, com 12% de reajuste nos pisos, porque é uma prática constante de valorização nos pisos. Então, há 10 anos, nós estamos ampliando o percentual de reajuste nos pisos, valorizando o piso do comerciário. Como uma cláusula nova, e vamos dizer inovadora, seria a PLR do pensamento, que é a questão do pense. O trabalhador que der uma sugestão, que trouxer uma novidade no programa para a empresa, a nossa reivindicação é que, se for aceita essa sugestão do trabalhador e ela for executada, o trabalhador participará com 1 a 5 salários nominal que ele tem no local de trabalho lá. Tá certo? Se a pessoa ganhar R$1.000, pode ser de R$1.000 a R$5.000. Muitas vezes a empresa contrata grandes administradores a peso de ouro para dar grandes sugestões. Às vezes são pequenas sugestões, aonde o quadro funcional dele lá tem grandes sugestões que a direção dessa empresa não busca. Nós queremos dar essas sugestões, mas queremos receber tranquilamente em pecúnia esse valor. Góes, aqui no lançamento da campanha salarial deste ano dos comerciários, é importante dar esse apoio para a categoria? Acho que é importante porque nós também derivamos de um ramo de comércio, que é o comércio de veículos, somos uma parte que saiu de dentro desse sindicato e mais uma vez nós estamos prestigiando porque entendemos que é preciso as categorias, é preciso os sindicatos estarem unidos, principalmente no ramo do comércio, onde nos últimos anos os empresários, os comerciantes têm ganho muito dinheiro e os trabalhadores simplesmente não acompanharam o ganho que os patrões tiveram durante esse período, principalmente no desenvolvimento da era do governo Lula, e nós simplesmente nos contentamos com aquilo que os patrões realmente quiseram nos conceder. Então é hora de se fazer uma campanha salarial onde se reivindique a justiça, onde o trabalhador tem uma verdadeira participação nos lucros, pelo menos em parte dos lucros que os empresários tiveram, e principalmente se quem perceber que é a campanha salarial com raça, que inclusive, né, segundo o nosso companheiro Neto, que é uma mente criativa, é uma mente que a gente tem o maior orgulho de tê-lo como a nossa liderança, de fazendo homenagem também à questão da afrodescendência, né? Então, eu acho que os trabalhadores têm que estar unidos, têm que atender essa convocatória, porque só a participação dos trabalhadores trará resultado satisfatório e principalmente vitória nas lutas que não são poucas. Everaldo, você tem experiência no movimento sindical, também como um dos fundadores da POSP. O momento de aprovação da pauta é importante para a categoria? Fundamental que os trabalhadores estejam sintonizados com essa pauta, porque é essa unidade que vai fortalecer e mobilizar a categoria para a conquista das suas reivindicações. Eu que estive à frente da POSP durante alguns anos, sempre tive para mim que um momento muito importante para você mobilizar e organizar a categoria para a força passa sobretudo por você aprovar a pauta,
tornar claro para a categoria o eixo de reivindicação, a luta, para você ter uma campanha vitoriosa. Nós vamos conversar aqui com a Gislene, comerciária, para saber, Gislene, reajuste precisa, é necessário? Sim, fundamental. Qual é a sua expectativa para esse ano? Você espera que venha mais? Olha, eu espero os 13% que teve em 2003. Tem mais comerciários aqui na Assembleia que vieram prestigiar o evento do sindicato e vão dar força para essa campanha salarial. Gente, como é que está a expectativa para a campanha salarial desse ano? Vocês estão prontos para a mobilização e se precisar ir para as consequências finais? Porra, estamos sim. Quer dizer, 11% de reajuste, 12% no piso. Isso aí repõe a inflação, é a expectativa da categoria? Com certeza. E a gente merece muito mais. Vamos lutar por isso. Companheiros que aprova o elenco das reivindicações 2011 e 2012 da nossa campanha salarial, levante a mão, por favor. Vamos lá. Então, companheiros, está aprovado o elenco das reivindicações. Aprovada a pauta de reivindicações. Qual é o próximo passo da campanha salarial agora? Olha, nós não imaginávamos que os companheiros conseguiriam chegar no sindicato às 8 horas, porque muitas lojas estão abertas, o shopping ainda continua aberto, mas mesmo assim fizeram um esforço, mais de 300 pessoas na Assembleia. Mas depois dessa aprovação em massa aqui dessa nossa pauta, a semana que vem nós queremos, em passeata, já entregar esse elenco na mão do setor patronal de Osasco, Dr. Jurandir. Mais 10 dias, nós vamos entregar essa pauta também em passeata em São Paulo, em conjunto com São Paulo, com Franco da Rocha, Cotia, com todos os sindicatos da Grande São Paulo. Lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Queremos entregar imediatamente. De novo, uma campanha salarial unificada, tradição já dos comerciários. Se ela não for unificada, pelo menos as ações serão unificadas. Teremos um trabalho unificado. Algumas empresas de São Paulo, nós vamos ajudar o Sindicato de São Paulo. Algumas empresas em Osasco, as nossas atividades de campanha, São Paulo, Guarulhos, Franco da Rocha, Cotia, virão também nos ajudar. São ações unificadas. Agora, a Assembleia na sede do sindicato, você comentou que teve uma grande participação do trabalhador, também é uma novidade para o sindicato, né? É uma novidade. Nós sempre fazíamos essa Assembleia lá no clube, por ter um espaço maior, chamava sempre no domingo essa aprovação da pauta. Mas a direção tirou, vamos fazer à noite, vamos fazer no sindicato, para dar também esse apoio ao pessoal que trabalha nas lojas, que muitas vezes no domingo de manhã estão trabalhando e não conseguem vir na Assembleia. Eu acho que valeu a pena. Aloysio, sempre participando e prestigiando as ações do Sindicato dos Comerciários de Osasco. É importante essa presença? Eu considero demais. É um sindicato que eu tenho admirado o trabalho da sua diretoria com relação aos direitos dos trabalhadores e que vem fazendo um trabalho muito profícuo. E aqui, por exemplo, mais uma vez, no lançamento da campanha salarial, na apresentação da pauta de reivindicação, na aprovação da pauta, a presença dos trabalhadores do comércio, trabalhadores e trabalhadoras, mostra o porquê que há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, eu tenho dito que o Sindicato dos Comerciários de Osasco e região é um daqueles sindicatos que merece o meu carinho, a minha atenção, o meu respeito, exatamente porque se trata de uma diretoria que luta o tempo todo em defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, isso para mim é vital, importante, por isso que eu faço questão de acompanhar o Sindicato dos Comerciários na sua trajetória, na sua luta e nessa defesa que faz e organização dos trabalhadores. Você viu aí a matéria que nós fizemos lá durante a Assembleia, que aprovou a pauta e, portanto, abriu a campanha salarial dos comerciários para o ano de 2011 e 2010. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para discutir os itens mais importantes dessa pauta. Está aqui o Luciano com a gente para conversar um pouquinho sobre os itens mais importantes, o que tem de novidade nessa pauta. Fique ligado e acompanhe agora. Depois do rápido intervalo, nós voltamos para conversar a respeito de campanha salarial. Hear that? What?
say that once. Brazil is calling you. Celebrate life here. Estamos de volta com o programa TV Secor, que você acompanha aqui pelo portal Osasco, em www.osasco.com.br e também agora através da transmissão online da TV Osasco, www.tvosasco.com.br. Para acompanhar os programas anteriores ou essa edição gravada do programa, você pode acessar através do site do sindicato, em www.secor.org.br. Luciano, vamos falar de campanha salarial. Nós vimos lá a matéria a respeito da Assembleia, que foi feita na última sexta-feira, dia 15, e vamos começar com o tema que mais preocupa o trabalhador, que é a questão do reajuste salarial. A matéria abre com a sua exposição ali a respeito do índice de reivindicado, que vai ser reivindicado junto aos patrões, que é de 12% nos pisos salariais e 11% para o restante da categoria. Por que essa diferença entre piso e o restante dos salários? Assim, é uma lógica constante, já há mais de 10 anos que nós tiramos essa prioridade de valorizar os pisos. Nós sabemos que existe um salário mínimo nacional, mas o piso do trabalhador no comércio, ele é diferente nas regiões. Por exemplo, no Rio de Janeiro é um piso, os trabalhadores de Porto Alegre, por exemplo, têm outro piso salarial. Na Bahia, por exemplo, nós temos um outro piso, que é inclusive bastante inferior ao piso. Os pisos dos trabalhadores no comércio no Nordeste é inferior aos da região Sudeste e Sul, por exemplo. Certo. Então, para nós aqui na região metropolitana de São Paulo, nós temos praticamente, mesmo sendo, nós sabemos que pelo custo de vida e pela cesta básica do DIEESE, o nosso piso da categoria comerciária ainda é aquém daquilo que poderia ser, ou que deveria ser. Porque o que o DIEESE diz sobre os pisos da categoria, né? É que ele deve compreender a manutenção da alimentação, saúde, educação, transporte e vestuário. Então nós sabemos que com menos que R$900 você não consegue fazer a manutenção de uma família com 4 pessoas nesse sentido, com esse valor. Portanto, é uma política primária das centrais sindicais, nas campanhas salariais, além da reposição do INPC, que é o indicador que mede a inflação, que é 6,8% hoje, mas teve um pouquinho de queda já nessa semana, né? Uhum. É você conseguir um aumento real para, além da reposição da inflação, também ter um ganho real e poder aquisitivo no poder de compra do trabalhador, né? Com isso, por exemplo, nesses últimos 10 anos, nós já conseguimos mais de 10% de reajuste sobre o valor inicial, medido 10 anos atrás, acima da inflação. Pois é, o ano passado o índice de reajuste geral foi de 7%, né? E o índice de reajuste nos pisos foi de 7,75%. Né? Exato, então, porque nós sabemos que uma empresa, por exemplo, ela tem salários numa média, a média do trabalhador do comércio hoje,
na região metropolitana de São Paulo é de R$ 1.200. Né? Em algumas regiões específicas, nós teríamos, por exemplo, R$ 1.500, R$ 1.800. É um salário relativamente superior à maioria das categorias aí, né? Exatamente. Agora, por exemplo, no nosso segmento, algumas empresas, você pode perceber, não sei quem até pode ter visto no jornal nesse final de semana, que o mercado ele aqueceu bastante. Então, hoje, Jefferson, nós temos uma demanda de trabalhadores, tem uma procura no mercado por trabalhadores de baixa escolaridade, né? Está em falta no mercado trabalhadores para os serviços gerais, de portaria, né? Ou para construção civil. E também está em falta no mercado os profissionais com salários acima de R$ 6.000. De R$ 5 a R$ 15.000 você não acha executivos no mercado também para compor essa massa de trabalhadores que fazem essa parte de gestão das empresas também, os gerentes, os cargos de chefia. Então, o trabalhador de nível médio, ele teve exatamente um ganho salarial muito acima da média nos últimos 8 anos, né? Então, nós percebemos o quê? Que esse trabalhador, que ele tem aí o nível colegial ou até o nível universitário, ele foi valorizado com o aquecimento do mercado, com o aquecimento da economia, os salários desses trabalhadores também foram valorizados. Tanto é que hoje você tem uma demanda de mercado maior do que a oferta, e as empresas elas estão procurando esses trabalhadores com nível intelectual maior, com uma formação maior também, e não conseguem achar no mercado. Por isso que essa política que nós adotamos sempre de valorizar o piso, ele eleva também as condições do trabalhador, porque quando você tem um salário inferior, você vai gastar o seu dinheiro com alimentação, saúde e transporte. Então, educação e lazer, ela vai ficando num segundo plano. Sim, exatamente. Então, é fundamental que para uma sociedade mais forte, uma sociedade que ela preze pelo indivíduo, que a educação ela seja valorizada. E o trabalhador ele só vai conseguir investir em educação se ele conseguir pagar suas contas e se alimentar direito também, não é isso? Então, esse é o reflexo. Então, hoje nós temos conseguido fazer com que o trabalhador ele assuma uma posição diferente na sociedade e comece a buscar a sua profissionalização, aumenta a empregabilidade de uma forma geral, né? Mas o trabalhador hoje no comércio ele é muito mais qualificado do que há 10 anos atrás, por exemplo. Então, e qualificação é uma preocupação constante, é sempre uma cláusula buscada na convenção coletiva. Aliás, Luciano, vamos explicar, antes de você explicar essa questão da qualificação, vamos explicar para o trabalhador como é que funciona essa pauta de reivindicações. Na verdade, era assim, elas são itens que vão compor a convenção coletiva, que é um acordo fechado com os patrões que vai estabelecer aí todo o relacionamento entre patrão e trabalhador ao longo de um período, normalmente, no caso dos comerciários, de 1 ano, não é isso? Exato. Assim, a própria CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela tem algumas diretrizes que orientam a negociação. Portanto, o que acontece, Jefferson? A CLT ela traz o sindicato como representante legal da categoria. E no Brasil nós temos uma experiência também interessante, que é o sindicato patronal. Então, da mesma forma que o trabalhador se organiza no seu sindicato, os representantes das classes econômicas patronais também estão representados. Então, nós temos, por exemplo, a Federação do Comércio no estado de São Paulo, que é o sindicato patronal que negocia para todo o estado de São Paulo. Então, nessa database, como eu já falei, nós temos que ingressar com a nossa carta de intenção aos patrões, e essa carta de intenção é a nossa pauta de reivindicações, que vai se transformar posteriormente na convenção coletiva. Então, existe uma diferença, por exemplo, entre um acordo coletivo e uma convenção coletiva. O acordo coletivo é aquele que ele é formado, ele pode ser feito individualmente entre o trabalhador e o empregador, né? Ou entre o sindicato de classe e uma empresa em específico, uma única empresa.
ou um pool de empresas, por exemplo, 3 ou 4 empresas de um mesmo segmento, com as mesmas peculiaridades, elas podem fazer um acordo coletivo de trabalho e firmar no sindicato. Só que a convenção coletiva ela é um guarda-chuva de cláusulas que ela vai garantir que os direitos dos trabalhadores eles sejam reconhecidos durante a vigência da convenção. Então a convenção também tem uma vigência. A CLT ela diz que os acordos e as convenções elas podem ter no máximo 2 anos. Então nós sempre fazemos a convenção pelo período de 1 ano e no ano seguinte retomamos tentando buscar aquelas garantias que não foram auferidas na convenção anterior. Né? Ok, bom, o nosso tempo está ficando bem curto. Hoje nós estamos fazendo um programa um pouco diferente, um pouco mais dinâmico, então nós já estamos chegando aí perto do encerramento. Mas antes de encerrar, a gente começou falando de qualificação profissional, que é um dos itens de pauta. Essa pauta é extensa, tem vários itens, mas tem uma especial que eu vou pedir para você falar uns segundinhos para a gente, que é a questão do PENSE, que foi mencionado na nossa matéria pelo presidente do sindicato, o José Pereira Neto. Quer dizer, o trabalhador ser premiado pelas ideias que gerarem lucros para as empresas, não é isso? Verdade, assim, o Neto é uma das grandes lideranças do movimento sindical da nossa região aqui dos últimos anos. Né? Tem se firmado enquanto líder político na região de uma forma assim, muito expressiva. Eu digo para ele que quando eu penso que ele não tem mais nada para me surpreender, ele me surpreende de uma outra maneira. Né? E como eu estava dizendo, por exemplo, da questão dos trabalhadores de um nível maior, hoje o mercado ele procura o quê? Ele procura o trabalhador criativo. Então hoje o trabalhador criativo ele é muito mais valorizado do que aquele que é somente técnico ou o trabalhador braçal. Então o que as empresas estão procurando no trabalhador? A criatividade. Pautado nesse entendimento, o que nós fizemos? Nós criamos uma cláusula, que o nome é PENSE, mas a sigla significa Programa de Intenção. Programa... você quer falar o nome? Eu esqueci agora. Programa Especial de Novidades e Sugestões nas Empresas. Exato. É o PENSE. É um programa novo, por isso que a gente até não nos adaptamos ainda. É um programa especial de novidades e sugestões nas empresas. Isso. E o que ele preza? Que o trabalhador que fizer uma sugestão e a empresa utilize num segundo momento e que ela gere um aumento de receita ou um enxugamento dos gastos da empresa, ele seja bonificado por aquela ideia que ele sugeriu. Então, é exatamente nesse sentido, de você buscar no seu quadro de trabalhadores o conhecimento intelectual e esse conhecimento intelectual ser usado em benefício da própria empresa, mas que também gere algum retorno financeiro para o trabalhador. Né? Olha aí a novidade, né? Ao invés da pense empresa, nisso. Ao invés da empresa contratar um gerente, um executivo pagando um altíssimo salário, pode premiar o seu trabalhador que conhece ali todo o trabalho, né? Você não conhece e tem sugestões a apresentar. Bom, o TV Secor vai ficando por aqui. Você continua ligado na programação da TV Osasco em www.tvosasco.com.br e você pode conferir este programa também no site do sindicato, www.secor.org.br. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira lá todos os benefícios e vantagens que você tem associando-se à sua entidade. Um forte abraço e até semana que vem.